Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos com a presença do Sr. Presidente do Instituto de Emergência Médica, Dr. Luís Mendes Cabral, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço. Cumpre-me apenas dar nota, a sua presença surge na sequência da aprovação de 2 requerimentos, um do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um do Grupo Parlamentar do Chega, cujo tema é falhas ou alegadas falhas, decorrerá da audição também do Sr. Presidente, na sequência do falecimento de um concidadão no Seixal, depois de várias horas de espera, e que se pretende, muito genericamente, mas será explicitado pelas senhoras e senhores deputados, avaliar as falhas que terão existido e os constrangimentos de natureza vária que ocorrerão relativamente ao funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica. Nos termos do nosso regulamento, tratando-se da aprovação de mais do que um requerimento sobre o mesmo tema, a prerrogativa de colocação da intervenção inicial e da resposta a essa intervenção inicial cabe ao Grupo Parlamentar que apresentou o requerimento em primeiro lugar, no caso ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, razão pela qual eu dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, que disporá até 5 minutos para colocar as suas questões. Agradecia ao Sr. Presidente que, na medida do possível, também se pudesse conter dentro de um tempo aproximado também de 5 minutos para responder, sendo certo que os demais grupos parlamentares irão questioná-lo e disporá aí do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos nas formulações das questões, portanto, eventualmente alguma questão que tenha ficado por responder logo no início será, creio eu, facilmente acomodado dentro desse período. A resposta ao grupo parlamentar requerente, em primeiro lugar, é imediatamente após a formulação das questões. A resposta aos demais grupos parlamentares é agregada no final da formação das questões, isto na primeira ronda, depois há uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar e, à semelhança desta segunda parte da primeira ronda, a resposta também será agregada. Sra. Deputada Eurídice Pereira, faço favor, até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os restantes presentes e, obviamente, o Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Mendes Cabral, que está connosco a primeira vez depois de ter sido nomeado. Infelizmente está connosco por péssimas razões e, portanto, eu acho que esta audição tem que ser uma audição não só para os deputados, mas uma audição em que o país perceba o estado de arte do socorro a partir da responsabilidade que o INEM tem na matéria. Nós apresentámos no dia 7 de janeiro, como aqui foi dito, um requerimento a propósito de um problema francamente exemplificativo do nosso ponto de vista do mal que corre relativamente ao socorro. Um cidadão do Seixal morreu à espera de socorro e isto não tem mas, foi assim, morreu à espera de socorro. Referenciado com a prioridade que devia garantir socorro até 60 minutos, espera quase 3 horas. Das 11h20, quando é realizado o primeiro contacto, até às 14h05, hora do terceiro contacto, teve tempo de chegar à paragem cardiorrespiratória, mas não à ambulância de socorro. Este caso é, aliás, é ele mesmo forte pela sua importância, mas é também o espelho da desconfiança coletiva na resposta à emergência pré-hospitalar. Quando apresentámos o requerimento, fomos perguntados pelo PSD se cada vez que morresse uma pessoa à espera de socorro, chamávamos as entidades responsáveis. O nosso entendimento é que faz uma pergunta destas, ainda não percebeu que cada uma destas pessoas é a expressão viva do falhanço. É bom que se apresse a entender a dimensão do problema, porque só assim consegue mobilizar-se para o resolver e, aliás, é governo. Bom, aliás, como se sabe, no dia seguinte, a fatalidade passou pela Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, e também pelo Algarve. 2 mortes também à espera. Estas são aquelas que sabemos. Falta
faltam todas as outras que não sabemos e que não são mediatizadas. Há regiões do país onde esperar por socorro é um jogo de sorte ou de azar. E, portanto, Sr. Presidente do INEM, vamos então ao conjunto de perguntas. O senhor recusou que a ocorrência fosse falha do sistema. Disse, aliás, que os meios foram ativados em 15 minutos e que a indisponibilidade de ambulâncias resulta de estarem retidas no hospital devido às macas. Com o tempo a passar e o risco do paciente a crescer, houve algum contacto para hospitais para que as ambulâncias fossem libertadas? Que parte da perda de capacidade é atribuída à retenção de meios nos hospitais? Quais os hospitais onde esta ocorrência é reiterada? Alguma vez abordou este assunto com o diretor executivo de modo a serem definidas medidas para reduzir o tempo de retorno? No caso em apreço, em que conselhos foram procurados meios? Recorreram a ambulâncias de Lisboa, afinal, geograficamente, o Seixal está encostado a Lisboa. Em início de janeiro, já após estas ocorrências, tornou-se público que só 6 das 16 ambulâncias do INEM na área metropolitana de Lisboa estavam operacionais na Maria dos Dias. É assim, Sr. Presidente? E o que é que alterou, entretanto? O Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar considerou que o novo sistema de triagem podia não ser alheio a este desfecho. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses referiu que não há falta de ambulâncias, é um problema de organização. Depois há as máquinas, os recursos humanos. Portanto, Sr. Presidente, que fatores de relevo estão, afinal, na origem dos atrasos e falhas do socorro? Esta é uma pergunta fundamental para uma resposta absolutamente necessária. Acresce, digo eu, o volume das chamadas não atendidas, que também são um contributo para o atraso ou mesmo para a ausência de socorro. Qual é a situação dos últimos 6 meses? É frequente que as chamadas abandonadas ultrapassem diariamente que percentagem? E que percentagem têm chamadas de retorno callback? A situação do que se passa tem de ser conhecida de toda a gente, do público em geral, das populações. E, portanto, que indicadores mensais o INEM compromete-se a publicar? Estou a exemplificar tempos de atendimento, a triagem, o despacho, a chegada, as indisponibilidades. Isto tem que passar a ser público, daí a minha insistência na resposta a esta pergunta. Fecho este conjunto de pedidos de esclarecimento solicitando-nos que nos diga quais foram os 3 principais riscos estruturais identificados à data da entrada e funções e que medidas já foram implementadas desde então e que obviamente, que tenham evidência mensurável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. A palavra, então, ao Sr. Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Dr. Luís Mendes Cabral, para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Como, obviamente, é a minha primeira intervenção aqui na Assembleia, gostaria de reiterar a minha disponibilidade para cá vir e estar convosco todas as vezes que forem necessárias para esclarecer estas questões relativamente ao Instituto Nacional de Emergência Médica, que, como sabem, e foi isso que me foi pedido, está numa missão de refundação. Se estamos numa missão de refundação, foi porque foram identificadas falhas significativas, quer estruturais, quer funcionais, no próprio Instituto, que não são de agora, são de vários anos anteriores e que precisam de ser corrigidas. Temos vindo, infelizmente, recorrentemente, a ouvir estes relatos. Como sabem, anteriormente a esta minha função, exercia as funções de diretor clínico do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, era responsável pelo sistema de emergência médica a nível da região autónoma dos Açores, mas fui sempre acompanhando estas questões do INEM e, infelizmente, ciclicamente, nós íamos ouvindo algumas destas notícias e estamos a falar não apenas dos últimos meses, dos últimos anos. Senhora Deputada Eurídice Pereira, dizer-lhe que este caso não é o espelho do INEM. Felizmente não é o espelho do INEM. O espelho do INEM são as 4.500 chamadas que nós atendemos todos os dias e as 4.500 pessoas que salvamos diariamente. Infelizmente, e porque isto é um sistema de pessoas, feito por pessoas e para pessoas, existem falhas. E, como sabem,
todas estas falhas, infelizmente, por via daquilo que é um problema estrutural da casa, acabam todas na comunicação social. E por isso, talvez dizer que existem várias outras que não sabemos, ou seja, várias outras mortes, foi isso que disse, que haveríamos outras mortes que não sabemos, talvez não seja bem assim, porque qualquer morte que aconteça por falha do sistema do INEM, são os próprios funcionários do INEM que acabam por tirar fotografias aos ecrãs dos computadores e pô-las na comunicação social. E até nessa ânsia de criar falsas notícias, de criar estas notícias, recentemente, e acho que felizmente foi percebido a tempo por todos os intervenientes, inclusive pela comunicação social, porque havia necessidade de criar novamente mais uma notícia, Fernão Ferro, 22 de janeiro, uma nova situação em que o INEM teria falhado. Tratava-se de um masculino de 101 anos, que tinha morrido naturalmente no seu domicílio e a quem a família apenas pediu ao INEM para que fosse lá fazer a verificação do óbito. Nem sequer era um pedido de socorro. Mas como alguns dos funcionários do INEM acharam, por via daquilo que lá estava escrito na ficha, não percebendo aquilo que lá estava escrito na ficha, porque era um código diferente do Código de Lisboa, resolveram pôr essa notícia na comunicação social. E por isso, felizmente, e lamentamos obviamente todas as mortes, mas penso que não há aqui casos escondidos. Aquilo que acontece e aparece na comunicação social é aquilo que acontece na realidade. E, como lhe digo, em favor também daquilo que são os funcionários do Instituto Nacional de Emergência Médica, que todos os dias estão na linha da frente a tentar dar o seu melhor. Isto não é o paradigma do funcionamento do Instituto. Temos falhas, como todas as estruturas têm falhas, mas devemos reconhecer também aquilo que é estes 4.500 atendimentos que fazemos diariamente em prol da população. A situação de 3 de janeiro de 2026 teve a ver com um pico que todos os anos temos no país de infecções respiratórias acrescidas e que nesse dia, para o INEM, representou uma passagem nesse dia e nessa semana, uma passagem de um atendimento regular de cerca de 4.500 chamadas, é isso que nós habitualmente recebemos nos nossos centros de orientação de doentes urgentes, para mais de 5.500 chamadas, tivemos, não foi o dia 6, no dia subsequente tivemos 5.700 chamadas, ou seja, mais 1.200 chamadas processadas num dia nos nossos centros de atendimento de doentes urgentes. E, obviamente, como devem imaginar, mais 1.000 chamadas implica não só um esforço adicional do ponto de vista de recursos humanos nos centros de atendimento, mas também, subsequentemente, de ambulâncias na rua para poderem dar este devido socorro. Isto não foi algo inesperado para o INEM, nem foi algo inesperado para o Ministério da Saúde. Regularmente temos reunido para garantir que este plano, porque há um plano desenhado para a época gripal, para aquilo que são estas alturas de maior procura, esteja devidamente articulado entre todas as entidades do Ministério da Saúde para dar a devida resposta. E, obviamente, todas as situações que foram sendo identificadas como pontos de constrangimento para o funcionamento do INEM foram sendo partilhadas com os diferentes elementos do Ministério da Saúde. Aqueles dias foram dias de exceção e, como sabem, não foi só para o INEM, perceberam também pelas notícias e pelo aquilo que foram os relatos dos diferentes serviços de urgência, com uma procura muito significativa, com um aumento muito significativo de procura em todas as frentes. E foi nesse constrangimento, numa situação de uma procura muito elevada pelos nossos serviços, que, apesar de tudo, e tendo nós conseguido fazer o atendimento da chamada, porque anos houve anteriores em que as chamadas nem sequer eram atendidas. Este ano, por via das alterações que foram implementadas, e talvez passando já um dos riscos identificados à minha chegada, no dia em que entrei no Instituto Nacional de Emergência Médica, dirigi-me ao CODU, que era um local que conheço bem, porque trabalhei enquanto médico regulador há vários anos nesse centro de orientação de doentes urgentes, e confrontei-me com 5 pessoas a fazer o atendimento, nessa manhã estavam 5 pessoas a fazer o atendimento do Código Sul, do Código Lisboa. E, obviamente, sendo esse um dos constrangimentos que foram identificados logo à partida,
foi dada uma indicação muito clara para que houvesse um reforço muito significativo de todos os CODUs, mesmo à custa de termos menos ambulâncias a trabalhar na rua. Isto foi uma decisão que foi tomada minha e que, na minha perspectiva, fez todo o sentido, porque entre termos situações de chamadas não atendidas, sem sabermos minimamente o que tínhamos na rua, e termos as chamadas atendidas, triadas, e saber claramente que tempos de espera é que poderíamos ter para cada um dos nossos contactantes, achei que faria mais sentido termos o atendimento das chamadas. Até porque não é o INEM, apenas o INEM, que faz o socorro aos portugueses. Como sabem, e bem, 90% do socorro que é prestado aos portugueses é feito através dos nossos parceiros. É feito através dos bombeiros voluntários e da Cruz Vermelha Portuguesa. E a Cruz Vermelha Portuguesa e os bombeiros voluntários não atendem chamadas. As únicas pessoas que podem atender chamadas a nível do INEM são os TEPs, são os nossos técnicos. E por isso, se eu tivesse que ter alguém a fazer o atendimento das chamadas, teriam que ser as nossas próprias ambulâncias. E por isso pedi um reforço nesse dia imediato à Liga dos Bombeiros Portuguesa para que houvesse mais ambulâncias disponíveis na margem sul. Todas as ambulâncias que estavam disponíveis na margem sul, pela Liga dos Bombeiros, foram por mim contratualizadas. Não houve dúvida, não houve um minuto, um segundo de dúvida relativamente à necessidade daquelas ambulâncias e à contratualização daquelas ambulâncias. Foram todas contratadas. Não havia mais ambulâncias possíveis para contratação na margem sul nesses dias. Foi isso que fui confirmar com o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses exatamente no dia seguinte, porque começou-se a gerar um rumor de que havia possibilidade de haver mais ambulâncias disponíveis. Não havia. Foi isso que me foi confirmado e disse, e bem, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, aquilo que admitiu é as ambulâncias que existem são as ambulâncias necessárias, se nos deixarem as ambulâncias disponíveis, nós teremos essa capacidade. E foi isso que aconteceu, de uma forma muito clara, lamentando o INEM claramente a morte destas pessoas. O que aconteceu foi, nós fizemos o atendimento correto das chamadas, nós fizemos a ativação das ambulâncias assim que percebemos que era uma situação urgente. E, infelizmente, não tínhamos as ambulâncias necessárias para poder fazer o socorro. Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como lhe referi, agora darei a palavra aos diversos grupos parlamentares. O Sr. teria a amabilidade de anotar as questões, porque devolver-lhe a palavra depois de formuladas as questões pelos vários grupos. Segue-se então o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Machado. Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor. Não. A prerrogativa do artigo 12 é claro, em caso de aprovação de requerimentos múltiplos, é o partido requerente e depois entra a sequência. Se quiser trocar por ordem de participação, não haverá objeção, mas faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Cabral. Começo por lamentar em nome do PSD as mortes que ocorreram nestas trágicas circunstâncias e deixar uma palavra de condolências às suas famílias. Esta circunstância destes dois requerimentos que estamos hoje aqui a analisar e que trouxeram o Dr. Luís Cabral à nossa comissão, elas assemelham-se a uma peça teatralizada em dois atos. Por um lado, não se procurou saber as causas do sucedido, por outro, não se pretendeu saber o que está a ser feito para diminuir o número de situações análogas para o futuro e foram-se tirando conclusões a gosto, consoante aquilo que os partidos requerentes desta audição entendem ser mais benéfico politicamente para cada um deles. Nós, naturalmente, não iremos contribuir para este teatro de má qualidade. Aquilo que o requerimento do Chega nos diz é que, para o Chega, só importa o caos. Não interessa saber como nem porquê, apenas e só dizer mal. Não é capaz de sugerir uma ideia válida para o INEM ou até ter uma palavra para valorizar o INEM e os seus profissionais aos olhos dos portugueses, dando-lhe a credibilidade que têm e respeitando o seu papel essencial no sistema. O Chega é contra tudo e quem é contra tudo e diz mal de tudo é também contra os portugueses, pois só quer a desordem. Por outro lado, a postura do Partido Socialista, com a subscrição de um requerimento, a submissão de um requerimento no próprio dia do falecimento da pessoa que faleceu no Conselho do Seixal, mostra que o caso aqui é bem mais grave. O Partido Socialista devia ser um partido com responsabilidade,
mas não se tem furtado em atirar lama para o SNS e para o INEM, uma prática que demonstra bem a desorientação a que chegou. Chamar assim à pressa, no próprio dia do falecimento deste senhor, a esta comissão, o presidente do INEM, sem que se avaliassem as causas ou tivesse ocorrido tempo para sequer se perceber o que tinha acontecido, é sintomático da corrida mediática que o Partido Socialista tenta travar com o Chega pela liderança da oposição. Na nossa ótica, não é assim que se lidera a oposição. É com responsabilidade. É preciso não esquecer que o Partido Socialista mandou retirar 120 milhões de euros ao INEM só para que o Dr. Mário Centeno pudesse ser conhecido como o Ronaldo das Finanças. Dinheiro que foi pago pelos portugueses nas suas apólices de seguros para ter um serviço de emergência quando dele necessitassem. Dinheiro que responsáveis do INEM disseram ter feito falta para a aquisição de ambulâncias. Dilapidar o INEM foi um crime e o Partido Socialista tem que ser responsabilizado por isso. É o que constatamos hoje, é que o legado que o Partido Socialista deixou no governo durante os 8 anos foi extremamente pesado. Não acautelou para que o INEM investisse em ambulâncias, macas ou equipamentos, não acautelou a formação e a contratação de novos recursos humanos, não investiu na rede de parcerias com as corporações de bombeiros para reforçar a malha de apoio de emergência a nível nacional e, pois, é preciso, na nossa ótica de descaramento, vir agora a exigir responsabilidades quando eles poderiam ter evitado este cenário, sobretudo quando, no seu tempo, foram também vários os casos de mortes por atraso na chegada de ambulâncias. Aliás, numa pequena pesquisa, está aqui um conjunto de mortes que aconteceram e não chamaram ninguém. É preciso ter memória e é preciso ter memória a sério. E também houve atrasos, também está aqui uma recolha de vários atrasos no vosso período. E estes atrasos no socorro sempre existiram, sempre houve mortes antes do INEM chegar e elas estão perfeitamente documentadas. Este Governo assumiu como prioridade refundar o INEM, já legislou para impedir que se volte a retirar dinheiro do INEM, dinheiro pago pelos portugueses para garantir o seu socorro, já decidiu a aquisição de 275 novas ambulâncias, o maior investimento sempre na frota do INEM, e está empenhado na refundação do INEM, na melhoria do serviço público, que é essencial e que presta naturalmente aos cidadãos. São os próprios inquiridos na Comissão Parlamentar de Inquérito que está a decorrer sobre o INEM que dizem, sem exceção, que o INEM está melhor hoje do que estava há 1 ano e meio atrás. E a senhora deputada Eurídice Pereira bem o sabe porque faz parte dessa CPI. Acredito que o que importa hoje é perceber o que está a ser feito para resolver os problemas deixados pelo Partido Socialista, sem cair no erro de dizer que tudo está mal como faz o Chega. Dr. Luís Cabral, deixo-lhe 2 questões. A partir de 2 de janeiro, o INEM passou a utilizar um novo modelo de definição de prioridades no CODU, alinhado com as melhores práticas internacionais de gestão de emergências, com o objetivo de tornar a resposta mais rápida, mais justa e mais adequada à gravidade das situações. Após 1 mês de implementação do novo sistema de triagem do CODU, já temos resultados. O CODU está a conseguir a otimização das novas diretrizes. E, por último, dar-lhe nota também que, e também deixar-lhe essa questão, se já existe alguma conclusão das auditorias realizadas a estes casos e quais são as medidas que estão a ser apontadas para minimizar a ocorrência de novas situações como esta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Mendes Cabral e agradeço a sua presença nesta comissão. E depois de uma intervenção tão pouco útil e um pouco disparatada, e para que não digam que o nosso grupo parlamentar só vive do caos, queremos começar por reconhecer de forma explícita todo o trabalho que desenvolveu na região autónoma dos Açores, quer como diretor clínico do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, quer como secretário regional da Saúde também do Governo dos Açores. Neste território, e falo dos Açores, marcado pela dispersão geográfica, pela complexidade logística e pelos constrangimentos permanentes de acesso e escala, a capacidade de organizar respostas, articular meios e garantir a continuidade operacional exige realmente competência humana, disciplina e sentido de serviço público. E é raro neste país ter sistemas que funcionem de uma forma eficaz e que respondam à necessidade das populações e, mais importante, que estas sintam que a resposta está lá para quando elas precisam. É precisamente por isso que o nosso grupo parlamentar valoriza a sua experiência e por isso entendemos que conhece o terreno, o que significa responder com poucos recursos e alta exigência e que esta audição deve ser técnica, objetiva e orientada para resultados no terreno e reais.
Sobre este caso em concreto que trouxemos aqui, houve a abertura de um inquérito por parte da IGAS e poderíamos dizer que isto demonstra a gravidade institucional do que está em causa. Contudo, e tendo em conta o último processo que a IGAS abriu e que tivemos acesso, porque alguém dormia no seu gabinete, levanta-nos graves dúvidas da pertinência dos processos que são abertos e, consecutivamente, do tempo e do dinheiro envolvente quando estes existem e quando temos assuntos bem mais sérios para dedicarem a investirem o seu tempo, o dinheiro e o esforço. Mas a verdade é que os portugueses precisam de saber o que é que vai mudar no INEM, o que é que já mudou na sua presidência, para garantir que um episódio como o do Seixal, Quinta do Conde, Tavira, Bragança, Mogador e poderíamos continuar, não se repete nem por falhas de triagem, nem por falha de meios, nem por ausência de reavaliações quando o relógio clínico já está a contar para o doente. Este Parlamento tem a obrigação de transformar esta e todas as tragédias, como aqui foi referido, num escrutínio útil para os portugueses e vamos tentar consigo, vamos tentar com o diretor executivo e, se possível, também com a senhora Ministra da Saúde, se ela porventura tiver disponibilidade para vir aqui a esta comissão. Percebemos, sem rodeios, que decisões foram tomadas no fluxo da ocorrência, que alternativas foram ponderadas e um momento é que o sistema deixou de proteger a vida para estar apenas a gerir a escassez de recursos que temos neste momento em Portugal. E aí sim temos um problema político e sério. Quando chegou à presidência do INEM, daquilo que podemos aferir, existiam alterações que prontamente efetuou e que foram públicas, muita contra interesses corporativistas que estavam instalados, e a nossa intervenção vai de encontro ao que encontrou lá e chegou e a mudança que efetuou. E uma delas, a adoção do novo modelo de triagem do CODU, que se revelou uma decisão de direção política e operacional e que é suposto ter efeitos diretos no pré-hospitalar. Aqui, ao que verificamos, é semelhante ao modelo de triagem do contexto hospitalar e, portanto, alteram-se as categorias de prioridade, as janelas de resposta e regras de escalonamento, mas depois surgem os senões, se calhar, associados aqui ao pré-hospitalar. Alteram-se também a forma como o risco é distribuído no sistema, ocorrências que antes determinavam a mobilização imediata podem neste momento ter tempos mais acessíveis ou admissíveis e, num contexto de pressão e insuficiência de meios, se convertem numa espera efetiva de, portanto, de um atraso que poderá ser real. A questão central não é discutir consigo a arquitetura deste modelo, até porque a conhece melhor do que ninguém, não é? Mas é apurar se esta mudança foi acompanhada de algumas salvaguardas que são necessárias a ver. É que, infelizmente, os atrasos no socorro em Portugal deixaram de ser percepcionados como episódios que acontecem esporadicamente, isolados, para passarem a configurar um risco que todos nós podemos correr, que é sistémico e que o próprio Estado normaliza e diz que está tudo bem na saúde em Portugal quando temos pessoas, quando temos vidas em causa. E não podemos achar normal uma resposta como faltam macas ou que faltam ambulâncias. Estamos num país da União Europeia e, perdoem-me o termo, caramba! É indispensável saber exatamente onde é que o sistema falha, com que frequência e as razões. E, portanto, a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar, percebendo e elogiando a sua coragem e audácia, porque é que foi o Sr. Presidente a vir a público dar declarações e explicar o caso, quando temos uma direção executiva que existe exatamente para coordenar o funcionamento em rede, a referenciação e a integração dos diversos níveis de cuidado. Num país que temos problemas estruturais de recursos humanos e de meios operacionais, porque é que este modelo é o mais adequado do que o que tínhamos antes e como é que irá contornar estes problemas? E se acha que o novo modelo de triagem tem, porventura, alguma influência no atraso do socorro destes casos e dos outros que já tivemos no início deste ano, como a Quinta do Conde e Tavira? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Segue-se agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Até 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Luís Cabral. Antes de fazer questões sobre este caso em particular, gostava de fazer questões sobre o modelo organizacional do nosso sistema de saúde. O Dr. Luís Cabral vem cá, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do INEM, responsável pelo socorro e pela pré-emergência hospitalar, e, bem, tem de assegurar todo esse funcionamento, toda essa cadeia de responsabilidade. Depois, temos amanhã uma audição com a Direção Executiva do SNS, que não tem tutela
sobre o socorro e pré-emergência hospitalar, mas tem tutela, sim, sobre o receptáculo que é o trabalho do INEM, que são os hospitais e que podem, como aliás referiu numa entrevista, podem representar um gargalo no funcionamento de socorro e pré-emergência hospitalar, no sentido em que, se demorarem a fazer a triagem e a admissão dos pacientes, estão a bloquear macas. Ou seja, temos duas entidades separadas e não resulta claro quem é que faz a coordenação dos meios. Repare, do ponto de vista de operação individual, cada uma, sabemos quais são as suas competências. Mas depois, na coordenação dos meios, e dirijo-lhe, faço perguntas não apenas do ponto de vista retórico, também solicitava a sua questão. Do ponto de vista de coordenação de meios, quem é que manda? Quem é que decide e quem é que responde se alguma coisa correr mal? É que, de facto, olhando para este episódio, não ficou claro. O Dr. Luís Cabral apontou, e bem, este caso é referido amplamente na comunicação social, e não só, basta falar com profissionais que trabalham no INEM, ou ir a um hospital para ver 3 ou 4 bombeiros à espera que a maca liberte. Portanto, isto efetivamente acontece, mas, por outro lado, a direção executiva diz que isto não é um problema, exceto em picos. Mas é necessário coordenar estas duas entidades, é necessário garantir esta coordenação de meios, e no atual sistema não fica de todo claro quem é que faz esta coordenação. Portanto, eu gostaria de saber a quem é que tem de acudir para que esta coordenação ocorra, porque, enfim, eu suspeito que não haja ninguém, porque não estamos a falar de coordenação política, senão, caso contrário, estaríamos a pedir uma audição à Sra. Ministra. Estamos a falar de coordenação operacional e de meios, e, portanto, gostaria de saber a quem é que o Sr. Presidente, o Dr. Luís Cabral, acode. Depois, relativamente a este caso em particular, confirma que existem apenas 2 ambulâncias do INEM para toda a zona de Almada e Seixal, conforme foi noticiado? Depois, soubemos que, após o encontro com a Liga Nacional de Bombeiros, rapidamente apareceram ambulâncias disponíveis. Porquê? Só depois da ocorrência do evento. Porque é que estamos sempre em reação? Estamos sempre a reagir. Se essas ambulâncias, afinal, existiam, porque é que não estavam disponíveis antes e são ativadas mediante o que seja necessário? O que é que falhou aqui? Uma questão organizacional, uma questão operacional, foi uma questão política? Depois, qual é o número mínimo de ambulâncias do INEM que o INEM considera, portanto, no seu entendimento, o INEM considera necessário para garantir uma resposta eficaz nos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra? Outra questão, quando não existem meios próprios do INEM disponíveis, quais são os critérios e os tempos médios de articulação com os bombeiros ou outras entidades? E se há atrasos ou falhas nesses processos? E outra questão, quantas vezes por semana, em média, a margem sul fica sem meios disponíveis para acionamento imediato? E se esses dados são recolhidos, monitorizados e já agora reportados a quem direito, que no caso será também a tutela política. E finalmente tenho uma questão para lhe colocar sobre, aqui foi mencionado os tempos de atendimento, nomeadamente quanto à resposta do CODU, o número de chamadas atendidas, não atendidas, o tempo médio de resposta, uma série de indicadores. Esses indicadores estão publicamente disponíveis, agregados ao mês, não é? Nós conseguimos descarregar, e eu próprio até já usei para outros fins académicos. É possível descarregar esses números agregados, mas a pergunta que eu tenho para lhe colocar é se já aconteceu no passado termos dados públicos ao dia, em algum momento da história do INEM que conheça, se já tivemos dados públicos ao dia, se deixamos de ter, e se, quando essa decisão foi tomada, quem era o presidente do INEM à data, e se essa foi uma decisão do próprio, ou se estava a cumprir ordens superiores, nomeadamente a tutela política, porque não queria ter de lidar com esses números na praça pública. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Mário Marinho Lopes. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Luís Mendes Cabral e agradeço também as respostas até ao momento, ainda que elas não tenham sido esclarecedoras relativamente a este caso em específico ou até em geral, porque a verdade é que já começa a ser reiterado os momentos em que nós estamos nesta comissão a discutir e a fazer audições e a tentar perceber o que é que se passa na margem sul, seja com as grávidas, seja com os idosos, seja com as falhas do INEM, seja com a falta de ambulâncias, para que o socorro não chegue às pessoas quando ele é necessário. E, portanto, chega a uma altura em que, efetivamente, nós precisamos de dar, e é preciso que as pessoas tenham respostas um pouco mais concretas do que simplesmente dizer que, do ponto de vista operacional, o sistema fez tudo o que tinha que fazer, as ambulâncias estavam operacionais, enfim, tudo correu bem, mas, na verdade, tudo correu mal para estas pessoas que não receberam
a emergência a tempo. E é isso que nós temos que perceber porque é que isso está a acontecer. E também não chega dizer-se que estes casos acabam por vir para a praça pública e acabam por se tornar casos políticos porque os próprios trabalhadores do INEM os divulgam. Também não nos parece que seja por aí que se vai conseguir resolver os problemas. Mas queria começar em primeiro lugar pela disponibilidade dos meios, porque aquilo que o Sr. Presidente aqui nos disse, se eu percebi bem da sua intervenção inicial, disse-nos que neste período estavam todos os meios disponíveis. Ora, a verdade é que as notícias de que foram contratualizados meios com a Liga dos Bombeiros são depois destes casos, e aliás devo recordar que não se trata só do caso do idoso de 78 anos do Seixal. Nós na mesma semana tivemos essa situação no Seixal, tivemos uma outra situação na Quinta do Conde e uma situação em Tavira. E, portanto, começa a ser, não é um caso isolado, são vários casos que surgem todos na mesma altura, numa altura que, aliás, como o Sr. Presidente também disse, se sabe que é uma altura de pico. A verdade é que as notícias de que houve um reforço são posteriores a estas situações e não anteriores. Portanto, se sabia que ia haver um pico, porque é que só depois de saírem notícias que dão conta de atrasos no serviço de emergência é que o INEM foi contratualizar essas ambulâncias com os bombeiros. E também perceber, por outro lado, se neste dia em concreto, o que é que efetivamente aconteceu, porque também já houve várias explicações que, de certa forma, foram dadas. Uma delas tem a ver com a questão das macas, e também gostaríamos de perceber se efetivamente foi esse o problema ou não. E que teria sido... Portanto, a questão da retenção das macas e das ambulâncias nas urgências hospitalares, esta também não é uma questão nova. A própria Comissão de Trabalhadores do INEM já várias vezes alertou para a mesma e já também nos tinha dito que era um problema estrutural, mas é também preciso perceber aqui onde é que, no fundo, fica a fronteira da responsabilidade entre aquilo que diz respeito às competências do INEM e aquilo que são das unidades hospitalares. Por outro lado, também uma outra explicação que foi dada, e também gostaria de questionar sobre isso, nomeadamente pelo próprio Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, tinha a ver com o novo sistema de triagem que começou, salvo erro, penso que foi logo no dia 1 ou 2 de janeiro, exatamente, e que poderia ter, no fundo, influenciado esta situação. O Dr. Luís Mendes Cabral também já rejeitou essa possibilidade, mas gostaria de saber se existe alguma evidência técnica para afirmar que, no fundo, ou que contribuiu ou que não contribuiu, naturalmente, e se já existe algumas conclusões preliminares da auditoria interna. Por outro lado, também um antigo presidente do INEM também recordou que já em novembro de 2024 tinha sido, no fundo, a Secretaria de Estado da Saúde tinha emitido um despacho precisamente a dar instruções às unidades locais de saúde para libertar as equipas de emergência pré-hospitalar e, inclusivamente, para adquirirem as próprias macas e, portanto, gostaria também de perceber se tem algum dado sobre essa matéria, se esse despacho se está a ser cumprido ou não, e se é aí que reside pelo menos parte do problema. Aquilo que nós precisamos de saber é precisamente o que é que está a falhar. Por fim, notei também que na sua primeira intervenção nos falou sobre a missão de refundação do INEM. Eu gostaria também de lhe perguntar o que é que entende por missão de refundação do INEM, porque nós continuamos sem perceber, afinal, o que é a refundação do INEM e, enfim, vou continuar a perguntar até ter uma resposta satisfatória. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do INEM. Eu não posso deixar de começar esta minha intervenção sem fazer uma referência, porque, de facto, aquilo que ouvimos por parte do PSD foi procurar normalizar aquilo que não pode ser normalizado. E ficou bem claro que para o PSD
mais vale, aliás, aquilo que fez foi varrer um problema para debaixo do tapete ao invés de assumir as suas responsabilidades. O PSD e o CDS já governam há cerca de 2 anos e, portanto, não podem eximir-se daquelas que são as suas responsabilidades relativamente ao que está a acontecer. Sobre os atrasos no socorro, e com as consequências que são conhecidas, nós entendemos que elas não podem ser ignoradas e, desde logo, isto exige que sejam adotadas medidas para garantir aquilo que o país tem que garantir, que são os meios para assegurar o socorro às populações, e esta é uma responsabilidade do INEM. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, ela é uma pergunta genérica, é de certa forma perceber, se já foi feito o apuramento do que é que aconteceu neste conjunto de situações e que medidas e que diligências é que foram tomadas pelo INEM para assegurar efetivamente que os meios para o socorro às populações existem e que são acionados a tempo e horas. A falta de meios do INEM, ela é conhecida, não é um problema de hoje, é um facto, já é um problema de há vários anos. Faltam técnicos de emergência pré-hospitalar, faltam enfermeiros, faltam médicos, faltam meios de socorro. E sabemos também que continua a haver dificuldades na fixação de meios no INEM. Aliás, o último concurso que foi aberto, creio que para 200 técnicos de emergência pré-hospitalar, segundo aquilo que foi noticiado, estão neste momento 89 técnicos. E, portanto, isto significa que nem todas as vagas foram ocupadas e continua a persistir essa dificuldade. Eu gostaria também de ouvir sobre isto. Como é que acha que se consegue resolver este problema? As 275 ambulâncias, elas já estão decididas há bastante tempo. O problema é que tardam em ser concretizadas. Mas eu gostava de perguntar o seguinte: deste número de ambulâncias que está em cima da mesa a ser adquirido, quantas é que são para substituição de ambulâncias que já estão obsoletas e que já sejam muito velhas, e quantas é que são efetivamente de acréscimo de meios, para se perceber de facto como é que vai ficar em termos de meios o INEM no futuro. Eu gostaria também de saber que diligências é que tomou enquanto presidente do INEM para que os postos de trabalho que estão previstos no mapa de pessoal do INEM sejam efetivamente preenchidos. Bem, sabemos que em várias profissões há postos de trabalho que não estão preenchidos. Um outro conjunto de questões que eu gostaria de perceber é como é que é feito o acionamento de meios pelo CODU. Eu pergunto isto, ou seja, porque haver identificação da necessidade de acionar uma ambulância, admite que seja contratada uma corporação de bombeiros. Se não tiver ambulância disponível, como é que é o procedimento daí para a frente? Isto é importante perceber, porque, por exemplo, numa das situações que veio a público, eu não me quero fixar em casos concretos, é só para ilustrar a questão que estou a formular. Numa das situações, creio que a pessoa residia na Quinta do Conde e a ambulância que veio foi de Carcavelos. Não havia ambulância disponíveis na Península de Setúbal. Era importante perceber, de facto, qual é que é o procedimento e como é que é feito isso. Gostaria também de perceber, e até a partir também de notícias que vieram a público, que este ano não foi feita, eu creio que é esta a designação, se não for, diga-me, a adenda ao protocolo com os bombeiros para acionar meios adicionais e só posteriormente é que terá sido feito. Porquê é que não foi? Porque, de facto, era importante perceber, deve-se prevenir, e já sabemos que a altura do inverno é uma altura de maior pressão até nos serviços de saúde, era importante perceber. E a última questão, para concluir, é sobre o modelo de triagem que foi implementado recentemente, já há alguma avaliação feita relativamente a esse modelo de triagem, e suscita-me uma questão que é o seguinte: feito um contato, feito a identificação do nível de urgência / emergência, se por acaso esse cidadão tiver um agravamento da sua situação de saúde, qual é que é a resposta? Como é que o INEM procede? Porque pode acontecer, não é? Quando faz o contato, ser avaliado de uma forma, e bem sabemos que às vezes há situações de saúde que podem evoluir rapidamente e podem evoluir em sentido negativo. E, portanto, isso era também importante perceber para que o INEM, naturalmente, aquilo que pretendemos é que o socorro às populações seja, de facto, garantido a todas. Muito obrigada. Muito
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E para concluirmos a primeira ronda, Sr. Deputado João Pinho Almeida. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Cabral, eu peço desculpa ao Sr. e aos colegas que cheguei tarde e vou sair cedo, estou noutra audição ao mesmo tempo, mas vou ser telegráfico exatamente nas questões, porque muitas já foram repetidas e obviamente que todos sabemos quais são as principais. Eu, sobre a refundação do INEM, tendo noção, pelo menos, da necessidade. É importante ouvi-lo porque mal é que neste momento as pessoas não têm noção da necessidade de refundar o INEM. O INEM foi, durante muito tempo, provavelmente dos organismos do Estado que estava mais à frente, quer no seu desenvolvimento tecnológico, quer na sua capacidade de resposta, quer na qualidade dos seus recursos humanos. O que é extraordinário é como é que um país, tendo um organismo deste, conseguiu que ele perdesse todas estas lideranças. A liderança tecnológica, a liderança do equipamento e a liderança nos recursos humanos. E, portanto, a questão não é a necessidade de refundar o INEM, nem para onde ele se deve dirigir. É perguntar-lhe, e isso a Sra. Deputada Paula Santos ainda agora estava a fazer perguntas nesse sentido, como é que está a correr, depois de já ter sido decidido, este movimento. O movimento de reequipar, de atualizar tecnologicamente e de reguarnecer em termos de profissionais qualificados. Portanto, primeira questão estrutural, esta. Questões práticas. Há uma questão que toda a gente não é exclusivo do INEM, mas que é essencial nós discutirmos também como país. É normal o Estado responder de forma idêntica em todo o território nacional. E, infelizmente, aquilo que se falou da Península de Setúbal é, de facto, um problema. Eu sou de uma região do país em que grande parte das questões de saúde que se vêem na televisão não dizem grande coisa às pessoas que vivem nessa região. No norte do país, seja de urgências, seja de médico de família, há uma assimetria absoluta. E também há na emergência médica. É preciso nós percebermos isso e saber como é que se responde a este facto. Isso joga com uma das questões que foi aqui colocada, tem a ver com o protocolo e com a questão da contratação adicional de meios. Faz sentido contratar adicionalmente meios se os meios que há disponíveis são em zonas onde não há necessidade? Ou essa contratação ia permitir um acréscimo de meios onde efetivamente há carência? É que já houve informação de que não. Os meios que se contratariam a mais era exatamente onde eles não são necessários e não existiam disponíveis onde existe carência. É ou não é verdade isto? E como é que se pode resolver este problema da simetria? Última questão que tem a ver com as macas. A questão das macas também é quantitativa, é de disponibilidade, ou há também aqui uma questão que tenha a ver com procedimentos? Designadamente com se quando uma maca fica presa num hospital, ela fica presa apenas porque não há uma cama do hospital ou uma maca da urgência do hospital para onde transferir o doente, ou pode estar presa porque o bombeiro que acompanhou o doente é a pessoa responsável, pode estar a acompanhar o processo de triagem, se o processo de triagem não vem feito, e também não está liberto, não é a maca só que não está liberta, é a triagem que não está ainda feita, o doente ainda não deu entrada e, portanto, o bombeiro que o acompanhou e que o levou não pode vir embora, não é uma questão de libertar a maca, é de libertar e do processo de triagem estar concluído. Isto acontece ou não, isso acontece também, como é que pode ser alterado de maneira a que haja a libertação da ambulância, nem que lá ficasse o bombeiro, mas percebermos que alguma solução nós temos de arranjar. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A entrada do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo desmentiu-me e, portanto, ainda não encerramos a ronda com as suas questões. Vou dar a palavra, então, ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Dispõe até 3 minutos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Tendo eu várias comissões, às vezes acontece-me o mesmo com muitas ambulâncias do INEM. Liga-se, espera-se que elas chegam, elas acabam por chegar, mas não dentro do tempo. Mas mesmo assim queria dizer ao Sr. Presidente que tive a ocasião de ouvir a sua alocução inicial e queria deixar-lhe algumas perguntas. Primeiro, creio que o Sr. Presidente terá consciência que o nível de escrutínio que impende sobre o INEM se deriva do facto de haver hoje uma verdadeira percepção de insegurança, aqui sim, sobre a capacidade de resposta do INEM, porque o que aconteceu na Península
Setúbal, creio eu, que nenhum senhor deputado apoiando o governo ou estando na oposição pode entender como é o normal funcionamento do socorro médico pré-hospitalar, e isso é gerador de desconfiança. Por isso, a primeira coisa que lhe queria perguntar é que, tendo sido identificado que teríamos um pico da gripe que iria pressionar toda a infraestrutura da saúde entre dezembro e janeiro, quando é que esse pico começou a ser preparado do ponto de vista do socorro médico pré-hospitalar? Ou seja, o Governo recebeu orientações, reuniu com responsáveis governativos no sentido de garantir que em toda a extensão do território continental existiam os meios suficientes para responder a esse pico que estava previsto. Ou seja, houve preparação ou não? Se não houve, o que é que se aprendeu com esta falha sistémica? Segundo, entende, Sr. Presidente, que era esta a melhor altura para se mudar o sistema de triagem, sabendo que o sistema ia estar sob pressão? Regra geral, ensina a doutrina que não se altera procedimentos tão sensíveis como a triagem em momentos em que o sistema vai estar sob stress. E isso não é responsabilidade de nenhum profissional do INEM e já agora de nenhum membro do Governo, porque estas são alturas em que, naturalmente, por um conjunto alargado de fatores exógenos, o sistema está sob stress. Mas o que é matéria de decisão política é como é que se age perante essa realidade. Portanto, pergunto-lhe se hoje, à luz dos factos, à luz do que coletivamente aprendemos, se entende que esta foi a melhor altura para se alterar o sistema de triagem ou não. Terceiro, a famosa discussão sobre a refundação do INEM. O INEM precisa de ser refundado ou precisa verdadeiramente de meios e investimento sério para garantir que a rede responde nas atuais necessidades? Ou seja, o que é que significa a refundação do INEM? Acha que uma rede que funcione, sobretudo, como um organizador dos vários prestadores de serviços públicos e privados é mais eficaz do que termos uma rede centralizada, com meios e autonomia, com capacidade de resposta, sobretudo com ciclos, e termino, com níveis de exigência a aumentar por um conjunto alargado de razões, sejam eles do envelhecimento da população, do aumento dos fenómenos de saúde pública, como aqueles que passamos. Por último, se entende que, e concluo mesmo, Sr. Presidente, 15 segundos, se acha que as decisões relativas à formação vão fazer com que o INEM responda melhor no futuro ou não. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas ao Sr. Presidente do INEM, que disporá para prestar os esclarecimentos solicitados 33 minutos, o que significa que creio que conseguirá acomodar as questões. Faça, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, tentando ser sintético e abrangendo algumas das questões que me foram sendo colocadas, que eram, no fundo, similares, para que depois possa ter tempo para todas as questões. Primeira questão que tem a ver com o sistema de triagem, talvez explicar-vos isto, que acho que é importante. Isto era o resultado do nosso sistema de triagem em vigor no INEM. Nós fazíamos uma divisão entre P1, que era o envio de uma ambulância e de uma VMER, e depois as P3, que era só envio de ambulância. Sem qualquer definição de tempo, sem qualquer critério na distribuição dos meios em todas estas, e como podem ver, estamos a falar de cerca de mais de 80% das nossas ocorrências eram classificadas num único grupo genérico chamado P3, sem qualquer outra diferenciação destes meios. E estas P3 eram despachadas de acordo com a capacidade e de acordo com a ordem de chegada e de acordo com a capacidade de resposta dos diferentes locais. Aquilo que foi, aquilo que foi feito agora, neste momento, é isto. Ou seja, nós temos 5 níveis de resposta, em que temos um P1 que se mantém relativamente igual, ou seja, a percentagem dos 10% dos P1s é relativamente estável e é igual aqui, é igual na região autónoma dos Açores, é igual em todos os outros sistemas de emergência médica que eu tenho estudado e tenho verificado. As prioridades mais elevadas andam na casa dos 10%. Aquilo que se conseguiu fazer a partir daí foi uma divisão entre P2, P3 e P4, como fazendo um desdobramento daquilo que eram as anteriores P3, algumas passarem para uma prioridade mais elevada, que nós designamos P2, e outras prioridade menos elevada, P3.
Até então, com este modelo, aquilo que nós fazíamos era tratar um infarto agudo do miocárdio da mesma forma que era tratado um entorse, ou de tratar um AVC da mesma forma que era tratado uma queimadura. E, como devem imaginar, do ponto de vista de ciência médica, que alguns médicos na sala sabem claramente que tem que haver uma diferenciação relativamente a estas situações. E, por isso, hoje em dia, tudo aquilo que seja situações de verdadeira emergência médica, ou é um P1 ou um P2, e depois com os tempos de resposta que nós definimos entre 8 e 18 minutos, e depois temos outras situações que são os tais P3 e P4, com tempos de resposta de 60 e 120 minutos, porque sabemos claramente que nestas situações pode haver uma espera de até 60 minutos. A situação do Seixal, como sabem, foi definida como sendo uma prioridade P3 e era expectável que nós conseguíssemos responder àquela situação dentro dos 60 minutos. Se tivéssemos respondido à situação dentro dos 60 minutos, provavelmente o desfecho não teria sido o mesmo. E aí penitenciamos-nos nós por não ter conseguido fazê-lo, mas sabíamos claramente que tínhamos aquela chamada para atender, sabíamos claramente que tínhamos uma situação urgente que deveríamos ter dado resposta, ao contrário de situações que nós tivemos no passado, em que eram dadas, por exemplo, prioridades em alguns dos meios, mas depois não havia a triagem e a priorização das chamadas e eram todas introduzidas nesta coluna dos P3. Respondendo, talvez já de uma direta, os últimos são sempre os primeiros, sou deputado Fabiano Figueiredo, foi a melhor altura, foi, devo dizer porquê. Muito provavelmente, às tantas estávamos aqui a falar de mais situações de morte do que aquelas que eventualmente tivemos com esta diferenciação que foi introduzida. A diferenciação foi introduzida numa sexta-feira e aquilo que foi feito, senhores deputados, não foi mais do que pegar nos algoritmos que já tínhamos, definidos no Código, com os mesmos fluxogramas, os mesmos discriminadores, ou seja, estamos a fazer exatamente as mesmas perguntas e estamos a fazê-las exatamente pelos mesmos técnicos. Neste momento não foi feita qualquer alteração nas perguntas, nas pessoas que as fazem e no modelo de fluxogramas. Aquilo que foi feito foi um trabalho médico, pelos médicos da casa do INEM, nesta componente de liderança clínica que estes processos têm que ter, e se fizermos estas perguntas e tivermos estes sintomas, nós achamos que pode haver aqui alguma gravidade. E por isso, em vez de pô-los no P3, vamos introduzi-los no P2 para uma resposta até 18 minutos. Entorse, sim senhor, não há um risco de vida associado ao entorse, a uma fratura. Como sabem, infelizmente, às vezes, quando isso acontece, depois chegam ao hospital e têm que estar à espera do jejum para depois irem ao bloco operatório, ou seja, não são situações de verdadeira urgência, são situações realmente que precisam de ser avaliadas em contexto de serviço de urgência, mas não há perigo de vida, e nessas situações aquilo que nós fizemos foi descalar para P4. E, ao longo do mês de janeiro, aquilo que foi possível fazer foi, com esta divisão, e como podem ver, é completamente diferente, nós termos uma pressão enorme para ativar ambulâncias com esta concentração de recursos, do que termos esta situação neste momento, que os próprios técnicos de emergência médica, e bem alguém identificou naquilo que foi a audiência parlamentar que fizeram, perceberam e disseram-nos que as coisas estão a funcionar melhor porque eles sabem claramente que têm que despachar os P1s, depois despachar os P2, depois despachar os P3 e depois despachar os P4. E este escalonamento, presumo eu, não são dados objetivos, felizmente, estamos a falar de uma realidade já diferente, terá-nos salvaguardado naqueles períodos de maior pico esta resposta. Esta resposta é precisa principalmente nas situações de maior pico. Nós sabemos que, enquanto estamos pelas 4.500 chamadas diárias nos CODUs, conseguimos dar uma resposta muito rápida e cabal àquilo que são as solicitações dos portugueses. Obviamente, como foi identificado e bem, o país não é todo igual. E, como sabem, mesmo nas situações de pico, não tivemos casos, na maior parte, não tivemos casos no norte do país, não tivemos casos no interior do país, tivemos casos principalmente aonde? Na Península de Setúbal, que é, infelizmente, uma das nossas limitações, e tivemos também, a certa altura, no Algarve, e já lá irei. Mais uma vez, 4.500 vezes estamos a funcionar bem, a maior parte da população do país estamos a funcionar bem. Temos uma situação problemática na Península de Setúbal e, talvez, respondendo também a outras questões que foram feitas em relação a isto, quando percebi o déficit estrutural que nós tínhamos dois déficits quando eu cheguei. Tínhamos o déficit na região de Lisboa e um na Península de Setúbal. E que, de alguma forma, acabavam por contribuir um para o outro, porque
Muitas vezes eu tinha um problema em Setúbal, as ambulâncias de Lisboa iam fazer o socorro à região de Setúbal e depois eu começava a ter pedidos em Lisboa que não tinha para responder porque tinha as ambulâncias todas do lado de Setúbal e depois já tinha as ambulâncias de Setúbal em Lisboa e era uma grande confusão. E aquilo que foi feito, do ponto de vista estrutural, logo no primeiro dia, foi abram-se todos os postos de emergência médica. Os postos de emergência médica é a contratualização que o INEM tem com as associações humanitárias, no sentido de ter uma ambulância, não só a ambulância, mas também a ambulância tripulada com dois tripulantes de ambulância de socorro. Porque não é uma questão só da viatura, muitas vezes também é a questão do pessoal. E abram-se todos aqueles que forem possíveis na região de Lisboa e abram-se todos aqueles que forem possíveis na margem sul, porque antevia, e também respondendo também já desta questão de uma forma direta, por parte do Ministério da Saúde tem havido uma preocupação relativamente a houve uma preocupação logo de início em relação a este pico. Nós temos reuniões diárias sobre esta matéria, em que são discutidos com os diferentes elementos do Ministério da Saúde todas estas questões e há aqui esta articulação que é possível. Foram evitadas várias situações ao longo deste inverno, de constrangimentos que foram sendo surgidos exatamente por esta interação diária que temos. Mas dizia que pedimos que houvesse esse reforço. A Liga disse-nos claramente que não havia mais capacidade de resposta na margem sul. Foi isso que nos foi dito. O Sr. Deputado Fabiano, a certa altura, diz-nos que porque é que não foram contratadas mais. Não havia mais para contratar. A Liga dos Bombeiros disse-me que não havia mais ambulâncias para contratar na margem sul. Aquilo que acontece no dia subsequente, se bem se lembram, não é a constituição de novas ambulâncias na margem sul por parte da Liga dos Bombeiros. Aquilo que acontece é a constituição de uma task force em Lisboa, na sede da Liga, utilizando alguns postos de reserva da zona de Lisboa, não concretamente os da zona sul. E, obviamente, como devem imaginar, havendo esses postos disponíveis e havendo menos disponibilidade também em alguns dos postos que nós habitualmente usávamos em Lisboa, havendo esse conjunto de ambulâncias disponível, eu não iria de forma nenhuma pôr em causa sequer a utilização daquelas ambulâncias. Ou seja, se elas lá estavam e se era necessário para o socorro, obviamente elas teriam que ser utilizadas. Mas isso não garantiu, na sequência desse fim de semana, adicionalmente mais disponibilidade na margem sul do Tejo. As auditorias em relação a estas mortes estão em curso, como devem imaginar. Foi feito não só um processo interno por parte do INEM, há um inquérito a decorrer por parte do INEM. Das três, sei que tanto a IGAS como a Entidade Reguladora da Saúde, a ERS, já nos pediu informação sobre estes três casos. Apenas, neste momento, recebemos pedido de informação relativamente a um dos casos pelo Ministério Público. É esta a situação que tem. E como devem também, e gostaria também de deixar aqui claro, até na resposta da Sra. Deputada Paula Santos, relativamente aos inquéritos que há em curso, algumas destes inquéritos são muito extensivos, porque eu tenho ainda hoje, deram nota disso, tenho um deles em que há 74 chamadas para as corporações de bombeiros, nas diferentes áreas, a tentar encontrar um meio disponível para fazer essa ativação. Ou seja, não houve por parte do INEM, neste caso, uma situação de não temos disponível. Não, há registro, felizmente, toda a nossa atividade, porque isso é escrutinada, porquê? Porque não só está registada do ponto de vista informático, como também todas as chamadas estão gravadas, ou seja, há uma gravação automática de todas as chamadas que são feitas para o INEM, e nós temos evidência clara daquilo que fizemos enquanto INEM para garantir a resposta. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, eu dei a cara porque a culpa estava a cair sobre o INEM. E enquanto Presidente do INEM, e como já perceberam, ando fardado exatamente por isso, tem que ser eu, enquanto Presidente do INEM, a dar a cara. Não iria, naquela altura, em que foi pedido justificação ao INEM pela falha que foi vista como falha do socorro, não iria refugiar-me noutras entidades, nem iria não responder. Como estou aqui hoje, estarei sempre perante os senhores deputados, órgãos de comunicação social, quem quer que seja a dar a cara pelo INEM, é essa a minha função enquanto for Presidente do INEM. Penso que já respondi em relação à questão do modelo da triagem e de implicação nas mortes. Se houver mais alguma dúvida, terei todo o gosto em responder. Depois, turnover nos hospitais. Isso é uma das questões, e talvez seja a questão principal aqui desta inquirição, que é de quem é a culpa e de que forma é que as coisas são controladas.
Cada um de nós tem que fazer a sua parte. A minha visão para o INEM e aquilo que quis imprimir dentro do Instituto foi, se nós fizermos bem a nossa parte, e se todos os outros fizerem bem a sua parte, o todo funcionará como um conjunto. E, obviamente, aquilo que nós temos que fazer é a parte pré-hospitalar e a entrega dos doentes na unidade de saúde. Gostei da intervenção do Sr. Deputado João Pinto de Almeida, porque realmente toca aqui numa questão que me parece importante, que é, isto não é só chegar ao hospital e entregar o doente, passá-lo para cima de uma outra maca. Nós não podemos fazer as coisas dessa forma, principalmente quando percebemos que o hospital está com dificuldade em fazer o processo de triagem, e se vamos imaginar, o doente tem que ficar 1 hora à espera do processo de triagem, não podem os bombeiros chegar lá, abandonar o doente e depois aquilo que seria uma situação na casa do utente passa a ser uma situação no gabinete de triagem ou na sala de espera dos hospitais. Até porque normalmente está associado ao processo de triagem a passagem do doente para a maca do hospital. E por isso há uma responsabilidade do INEM ainda, através da emergência médica, do período em que nós não fizemos a passagem clínica daquele doente ao hospital. Por exemplo, há situações em que é preciso explicar claramente aos enfermeiros da triagem aquilo que foi feito, ou aquilo que foi visto, ou aquilo que, de alguma forma, foi intervenção pré-hospitalar antes da entrega do doente, que é para não se voltarem a repetir medicações, para não se voltarem a fazer algumas das mesmas intervenções no serviço de urgência. E por isso, aquilo que temos notícia é que naquela semana houve uma dificuldade grande. Como vos disse, um acréscimo muito significativo de chamadas para o INEM, mas também um acréscimo significativo de procura do serviço de urgência, ou seja, os serviços de urgência estavam sob uma pressão muito grande nesses dias. É verdade, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que só temos 2 ambulâncias, neste caso não são só 2 na Polícia de Setúbal, mas só temos 2 ambulâncias do INEM naquela zona do Seixal. Para lhe dizer que do INEM, peço desculpa só para não estar aqui a dar um dado errado, são 4 na Península de Setúbal. Mas, exatamente, temos uma em Almada, uma em Seixal e 2 em Setúbal. Mas contamos com 43 ambulâncias, são 43 neste momento, postos PEM, dos bombeiros voluntários. Por isso, e é o rácio, mais uma vez, é o rácio habitual do socorro do INEM neste país. Podemos depois discutir se, do ponto de vista conceptual, se o INEM devia ter todas as ambulâncias, não devia ter só ambulâncias do INEM, se deviam ser só ambulâncias dos bombeiros, que constrangimentos é que isso causaria também no funcionamento dos bombeiros e por aí fora. Agora, o rácio habitual no país é que tenhamos 90% das ambulâncias em bombeiros e 10% só em meios próprios. É esse o rácio que está instituído. Por isso, quando me aparecem os técnicos de emergência médica para-hospitalar, o sindicato dos técnicos de emergência para-hospitalar, no Algarve a dizer as 6 ambulâncias do Algarve estão fechadas, esquecem-se de dizer que 90% do socorro não é garantido por essas 6 ambulâncias, é garantido pelas outras 60 que estão a circular na região do Algarve durante o mesmo período. E, obviamente, as pessoas não morrem exatamente por isso, porque a solução acaba por ser a que é utilizada no restante país. Não há nenhum sítio do país, não há aqui nenhuma assimetria, não há nenhum sítio do país em que haja predominantemente só ambulâncias do INEM em detrimento das ambulâncias dos bombeiros. Penso que já respondi à questão sobre de onde é que apareceram as ambulâncias da Liga dos Bombeiros no dia seguinte. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, se achar que não está devidamente esclarecido, depois também terei o gosto de lhe explicar alguma dúvida que tenha. Qual o número mínimo de ambulâncias de Almada, Seixal e Sintra? Neste momento, e também respondendo às questões de monitorização, quando cheguei ao INEM, uma das coisas que percebi é que nós tínhamos, e sejamos claros e honestos, acho que temos que ser transparentes sobre esta matéria, os portugueses avaliam o funcionamento do INEM apenas por 2 indicadores, que é se atendemos as chamadas ou não atendemos as chamadas e se enviamos as ambulâncias ou não enviamos ambulâncias. É essa a avaliação que os portugueses fazem do nosso serviço. E foi esses 2 pontos que eu quis, desde o início, salvaguardar no funcionamento do INEM, e são esses 2 pontos onde tenho sido mais incisivo nas medidas que tenho tomado. Nomeadamente, na questão do atendimento, como vos disse,
desta questão de pôr mais funcionários dentro dos CODUs. Neste momento os CODUs estão a funcionar em pleno, temos tempos de atendimento abaixo dos 15 segundos, tenho uma monitorização diária desses tempos. O Sr. Presidente depois talvez deixasse algumas destas informações depois para partilhar com os seus deputados, mas só para perceberem, desde dia 27, 14 segundos, 12 segundos, 13 segundos, 15 segundos, 14 segundos, 15 segundos, 12 segundos. Isto é a nossa média, de atendimento diário, okay? Quando já tivemos tempos de atendimento bastante mais elevados no passado. Ou seja, neste momento, com esta decisão, podemos dizer, do ponto de vista de gestão, terá sido mais, pode ser contestada. Penso que todos compreenderão que se nós não atendermos as chamadas, não vamos conseguir perceber o que é que temos para fazer, não é? Ou seja, parte muito do atendimento célere, e é isso que os portugueses esperam de nós. E depois, em relação às ativações das ambulâncias, esta questão da triagem, penso que foi importante exatamente na capacidade que nós temos agora, e isso é-me reportado pelos próprios elementos do INEM, que é toda a componente de acionamento tem uma estrutura e sabe melhor aquilo que está a fazer em termos de ativação, porque sabem que tem que despachar todas as que são as prioridades P1, depois tem que ir às P2, depois tem que ir às P3. Se é necessário fazer alguma gestão de recursos, sabem que nas P3 e P4 é possível esperarmos mais algum tempo de atendimento, mas para um nível de chamadas de 4.500 diárias, muitas vezes esse tipo de gestão não é preciso. E o que é que também ativei? Ativei dois alertas que me são enviados diretamente a mim e a vários dirigentes dentro do INEM, que é, sempre que o tempo de atendimento fosse superior a 20 segundos, eu estava a receber um e-mail e entrava em contacto com os CODUs, desde que cheguei, entrava em contacto com os CODUs para tentar perceber se havia alguma forma de optimizar e quais seriam as restrições. E outra alerta que também tenho e que recebi no dia 6 de janeiro, fui recebendo várias vezes, que é sempre que há algum meio por ativar há mais de 10 minutos, é-me mandado um e-mail, ou seja, 10 em 10 minutos, recebo um e-mail a dizer há estes meios neste local com mais de 10 minutos de atraso na ativação. Devo dizer que neste momento, praticamente, não tem vários períodos do dia em que não tenho qualquer recepção de ambos os e-mails, mas que naquelas semanas do pico da gripe recebi várias vezes o e-mail. O que é que era feito também sobre essa matéria, para perceberem que resposta é que o INEM quis dar nessa altura? Em primeiro lugar, eram contactados os CODUs e perceber claramente o porquê de algumas situações. Se fosse uma situação de dificuldade de turnover nos hospitais, ou seja, de ambulâncias retidas mais que o tempo que seria expectável nos hospitais, havia um contacto direto com a direção executiva no sentido de salvaguardar essa situação. Se fosse uma situação de falta de meios, ou mesmo com algumas ambulâncias retidas, havia um contacto também muito próximo, quase direto, com a Liga dos Bombeiros, com os representantes da Liga dos Bombeiros Portugueses, de forma a reforçar o dispositivo naqueles locais. E por muitas vezes foram reforçados os dispositivos e, algum tempo depois, nós conseguíamos, os e-mails começavam, o número de acionamentos em atraso começava a diminuir e eu deixava de receber esses e-mails. Mas porquê é que não conseguimos, porquê é que não fizemos logo a contratação de mais essas ambulâncias? Porque estamos a falar de ambulâncias que são consideradas ambulâncias reserva. Ou seja, os bombeiros, o que fazem connosco em termos de contratação é um número fixo de ambulâncias que eles sabem que estão só à nossa disposição. Ou seja, aquelas ambulâncias apenas estão à disponibilidade do INEM e funcionam apenas sobre o nosso acionamento. Mas muitos corpos de bombeiros têm outras ambulâncias dentro do dispositivo com voluntários, ou seja, as que eles contratualizam com o INEM são as ambulâncias que eles sabem que conseguem garantir com os assalariados, ou seja, com pessoas que são funcionários da associação e que têm a capacidade, e eles sabem claramente naquelas, têm que ter uma capacidade de 24 sobre 24 horas para a resposta, mas depois, fim de semana, final da tarde, algumas vezes durante o próprio dia, há pessoas que são bombeiros voluntários e que vão aos quartéis e, sabendo, por exemplo, nesta situação agora de Leiria, para terem noção, talvez alguns números são importantes, nós temos cerca de 500 ambulâncias a circular diariamente no país, é esse o número de ambulâncias que circula nos nossos dispositivos diários, mas existem cerca de 1.600 ambulâncias disponíveis nas corporações de bombeiros.
o que quer dizer que, se houver uma mobilização por parte dos bombeiros, neste caso voluntários, a maior parte deles, nós conseguimos pôr mais ambulâncias em circulação. E eram essas ambulâncias que foram muitas vezes pedidas para a margem sul, Algarve e algumas vezes Lisboa, à Liga de Bombeiros, no sentido de aumentar não a nossa capacidade diária, mas a nossa capacidade suplementar. E algumas vezes eram feitas mobilizações aos bombeiros, não sei se pela sirene, por SMS, algumas das vezes agora provavelmente de formas mais modernas, que se disponibilizassem para vir aos quartéis e que esses bombeiros depois pudessem sair nas ambulâncias na altura de pico. Por isso, havia aqui e há aqui uma almofada que é utilizada por parte dos bombeiros no crescimento. Quando chegamos a números de 5.500 chamadas por dia, penso que uma das lições que temos que todos ter sobre esta matéria é mais que 5.500 chamadas por dia, estamos a falar de situações muito excepcionais e temos que tomar medidas ainda mais, provavelmente ainda mais intensas sobre esta questão, muito embora tripulantes de ambulância de socorro nós não temos mais, ou seja, não há como aumentá-los. As ambulâncias físicas existem, mas depois os tripulantes de ambulância podem não ser os suficientes. Também dar nota de que, desde que ocorreram estas situações, aquilo que nos é relatado pelos nossos diferentes parceiros e pelas nossas ambulâncias é que não tem havido os constrangimentos que nós sentíamos no passado. Sr. Secretário Mário Amorim Lopes, eu adorava saber esta questão dos dados públicos que havia ao dia e que depois foram retirados. Eu vou-lhe ser sincero, não tenho mesmo noção dessa situação. Aquilo que lhe posso dizer é que estes dados todos... Nós estamos num processo de transição do sistema informático, talvez depois falando e respondendo aqui à questão do que é que estamos a fazer para modernizar o INEM. Nós estamos num processo de transição do sistema informático, a formação já está praticamente toda feita, vamos fazer a transição no dia 1 de março, é essa a data que temos agora como provável. Estamos a falar de um avanço tecnológico muito significativo para o INEM, em relação à tecnologia que existia até então, e esse novo modelo vai-nos permitir fazer aquilo que pede, e eu acho que todos os portugueses têm direito, que é sabermos em tempo real, ou pelo menos dia a dia, aquilo que são os números do INEM. Sr. Deputado Paulo, acho todos os meios disponíveis, sim. Questão importante relativamente às 100 ambulâncias do referido dispositivo do ano anterior. O Sr. Deputado João Almeida também referiu esta questão, que é aquilo que tinha sido feito no ano anterior era um dispositivo especial de emergência pré-hospitalar, em que era pago uma verba, que chegou a cerca de 2 milhões, para que as corporações tivessem disponíveis 100 ambulâncias a nível nacional para a emergência médica pré-hospitalar. Isto seguindo um bocadinho o exemplo do DECIR, ou seja, do dispositivo de combate a incêndios florestais, que tinha essa capacidade montada, e então nós iríamos, na sequência do DECIR, fazer a suplementação. Iríamos usar os mesmos recursos no inverno para fazer a resposta à gripe. Pronto. Certo? Agora, aquilo que eu percebi quando cheguei ao INEM é que nós temos uma assimetria muito significativa no país e não era relevante para o INEM ter um reforço de meios na região norte do país, na região centro do país. Aquilo que era efetivamente necessário era um reforço de meios na margem sul. E foi feita uma avaliação caso a caso, também vos vou dizer, felizmente, com dados do ano transato, ou seja, com dados daquilo que tinha sido a experiência do ano anterior, de quantas ambulâncias é que foram efetivamente ativadas nesse dispositivo e em que zonas do país é que essas ambulâncias eram necessárias. E foram contratualizadas cerca de 47 daquilo que eram aquelas do dispositivo habitual, nas zonas de maior carência. Podem dizer, podíamos ter contratualizado no Porto e ter feito a mobilização dos profissionais para a zona da margem sul. Não é fácil, como devem imaginar, não é fácil mobilizar bombeiros de uma forma permanente, durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, do norte do país para a região sul do país. No entanto,
acho que terá que ser uma das medidas que eu há pouco referi, que seriam mais musculadas, e eu acho que será a medida mais musculada, eventualmente, que nós podemos ter numa previsível resposta novamente a um pico de gripe, é essa mobilização interna dentro do país, porque existem zonas do país em que há esses recursos e existem zonas do país em que esses recursos não existem. Refundação do INEM. Talvez nos 3 minutos, Sr. Presidente, que... 33, é verdade. Refundação do INEM. E tentando deixar isto claro. Aquilo que nós temos é um Instituto Nacional de Emergência Médica, fundado em 1981, com uma orgânica praticamente não mudou, e com uma falta de liderança clínica clara. Se me perguntarem, há pouco me referiam daquilo que é a experiência que tenho nos Açores e de alguns outros sistemas em comparação com aquilo que tenho aqui no INEM, há ainda um modelo pouco assente naquilo que é a liderança clínica do Instituto, tanto a nível de gestão como a nível operacional. Por exemplo, a questão, e só para perceberem, que a questão dos protocolos de atuação dos técnicos de emergência pré-hospitalar são delegações médicas, ou seja, são delegações de um médico em profissionais não médicos para a administração de alguns medicamentos ou algumas medidas de life-saving em contexto de emergência médica. Mas tem que haver essa delegação médica, ou seja, tem que haver um médico, tem que haver um diretor clínico dentro do Instituto, que era isso que estava habituado, que diga claramente, eu, enquanto médico, estou na disposição de delegar estas funções nestes profissionais, desde que devidamente treinados e desde que devidamente formados. Isso acontece não só a nível dos técnicos de emergência pré-hospitalar, acontece também a nível dos enfermeiros, nas nossas viaturas CIV. Mesmo aquilo que são as viaturas de suporte avançado de vida, tem que ter protocolos de atuação. Neste momento, nós não temos protocolos de atuação a nível das viaturas de suporte avançado de vida. Ou seja, eu percebo que os médicos têm essa prerrogativa, eu, enquanto médico, também o fiz, enquanto fazia viatura, que é eu posso decidir aquilo que achar por bem relativamente ao meu doente. Mas tem que haver algumas normas de orientação clínica que me balizem, do Instituto, que balizem a minha atuação. Havia também alguma confusão, e foi uma das questões que eu quis deixar claro também no princípio, em relação aos níveis de socorro que temos no país. Nós precisamos, principalmente, como acho que decorre desta conversa, uma massa muito significativa de meios para o suporte básico de vida, que vão atender, de acordo com estes gráficos, 90% daquilo que é o socorro que nós prestamos aos portugueses, que são as nossas ambulâncias e que funcionam em modo de suporte básico de vida, ou seja, funcionam dentro daquilo que são os protocolos de atuação em suporte básico de vida, e quando falo disto, estou a falar não só da componente life-saving, mas também na administração de alguns medicamentos que até hoje não estão permitidos serem administrados neste contexto, nomeadamente medicamentos que os próprios familiares dos doentes às vezes têm em casa para administrar em situações de emergência. A caneta de adrenalina nas situações que temos uma pessoa alérgica e o familiar pode fazer a administração da adrenalina por uma caneta. Estamos a falar do glucagon, que é um medicamento que é utilizado para reverter as hipoglicémias e que também é uma caneta que as pessoas guardam em casa e fazem a administração, se assim em situações que estão tipificadas, a naloxona intranasal, ou seja, a aspirina em situação de infarto. Existem aqui várias situações vários medicamentos que podem e que deveriam ser dados neste contexto, não só pelos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, mas por todos os bombeiros, porque nós já vimos que 90% do socorro deste país é feito pelos corporações de bombeiros. E, por isso, insistir apenas em protocolos de atuação exclusivos do INEM e não protocolos de atuação de todo o socorro a nível de suporte básico de vida era excluir 90% da população deste país desta capacidade. E, por isso, de uma forma corajosa, não sei se foi esse o termo que a Sra. Deputada Patrícia Nascimento utilizou, mas de uma forma incisiva decidi que há 3 níveis de socorro no país: nível de suporte básico de vida, nível de suporte imediato de vida e suporte avançado de vida. Não há entrelinhas, não há outras formas de olhar para o socorro senão nestes 3 níveis. E nós, enquanto Instituto, vamos ter que nos refundar e reajustar
esta forma de funcionar dentro dos 3 níveis. Estes 3 níveis têm uma direção clínica, é um médico do INEM, é o diretor clínico do INEM, e são os diretores de serviços clínicos do INEM que têm que decidir de uma forma clara como é que estes protocolos são aplicados, como é que estes protocolos são acompanhados e fazer, obviamente, depois toda a estatística da utilização destes meios. E por isso esta refundação do INEM passa por uma vertente de organização. Como sabem, nós fomos alvo de um inquérito da IGAS, fomos alvo do inquérito da IGIF, fomos alvo de uma avaliação da Comissão Técnica Independente. Penso que os senhores deputados terão acesso a todos esses relatórios. E por isso o diagnóstico estava mais que feito. Não fui eu que cheguei agora aqui e disse, olha, vamos refundar o INEM. Não, havia um diagnóstico, foi feito um diagnóstico bastante exaustivo dos problemas do INEM e, como sabem, politicamente foi decidida a refundação do INEM e foi exatamente no âmbito da decisão política de vamos refundar o INEM que eu achei que devia sair da região autónoma dos Açores, do meu conforto na região autónoma dos Açores e vir ajudar o país neste desígnio, porque também vos vou dizer, se não fosse para refundar o INEM, se fosse para manter tudo como está, provavelmente não teria saído do meu conforto nos Açores. Esta refundação vai ser impossível fazer sem que haja alguns sobressaltos. Nós estamos a falar de mudar as rodas de um Ferrari em alta velocidade com o Ferrari em andamento. Ou seja, há aqui alguns ajustes que têm que ser devidamente cuidados, e eu acho que tenho tido essa preocupação, mas que podem, de alguma forma, causar-nos aqui alguns constrangimentos. Mais uma vez, penso que a questão da alteração das prioridades era importante naquela fase, porque penso que poderíamos estar a falar de mais falhas se nós não tivéssemos a noção clara de quais eram as prioridades das pessoas que estavam-nos a fazer os pedidos. Outras questões que estão a ser, neste momento, salvaguardadas, por exemplo, a alteração do software do CODU. Eu não iria fazer, por mais obsoleto que aquilo esteja, eu não iria fazer uma alteração do funcionamento do software do CODU naquela semana, como é óbvio. Agora, estamos a fazer a formação, estamos à espera e já estamos a entrar num período de mais calmia, para podermos fazer estas alterações tecnológicas. E as outras todas serão subsequentes a isto. Uma das questões que eu acho que é fundamental, quer dizer, nós temos que saber onde é que andam as ambulâncias. O INEM, neste momento, não sabe onde é que andam as ambulâncias. Ou seja, nós temos que ter uma noção clara, em geolocalização, de onde é que andam as ambulâncias no quadro. Esta questão do INEM já foi, no passado, tecnologicamente, uma das institutos mais desenvolvidos do país, e hoje em dia, infelizmente, perdemos essa capacidade. Eu, quando, em 2004, 2005, fui trabalhar para o CODU, nós tínhamos um quadro onde víamos a ativação das todas as ambulâncias e percebíamos claramente, não era geolocalização, porque na altura nem sequer se falava de GPS, mas havia umas transmissões de rádio que para nós sabermos que estavam no local, estavam no caminho do hospital, e hoje em dia essa situação perdeu-se. A refundação passa por isto, passa por estas alterações que têm que ser feitas. Eu peço desculpa nos meus 34 minutos se não fui a alguma questão, mas peço aos senhores deputados que identifiquem as questões que eu possa ter falhado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à segunda ronda. À semelhança desta segunda parte da primeira ronda, dar-lhe a palavra depois de formadas todas as questões. E começo pelo Grupo Parlamentar do PSD. 1 minuto. Sr. Deputado Alberto Machado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Cabral foi muito esclarecedor relativamente às questões que lhe foram colocadas. Julgo que eu ando comunicacional e o aproveitamento político que alguns partidos fazem das tragédias colocam um anátema muito negativo sobre a percepção das pessoas relativamente ao INEM. A sua intervenção aqui hoje, na Comissão de Saúde, mostra bem o trabalho que está a ser feito e consegue-se perceber que o funcionamento do INEM está a melhorar a resposta assistencial e, portanto, podemos confiar no INEM. Deixaria apenas 2 questões muito rápidas e muito breves. Uma primeira tem a ver com o handover das macas e, portanto, perceber se o despacho da Secretaria de Estado da Saúde está ou não a ser cumprido. E uma segunda, relativamente a se existem comparadores de eficácia que nos permitam verificar e comparar o INEM com outras entidades da União Europeia que prestem os mesmos serviços. Por último, terminar, em nome do PSD, por cumprimentar na sua pessoa e agradecer a todos os colaboradores do INEM pelo trabalho e pela dedicação em serviço dos portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Também 1 minuto, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que não fomos os únicos nesta comissão a achar que a intervenção do grupo parlamentar do PSD foi completamente infeliz e de uma total desresponsabilização por parte do Governo e do que é a valorização da vida humana. Parece-nos que o PSD quer impedir que os grupos parlamentares nesta comissão façam o escrutínio que é devido à Assembleia da República. Mas, em relação às perguntas que lhe queria colocar, calculo que também já tenha tido diversas reuniões com a tutela e, desde que assumiu funções, o que é que pediu exatamente à tutela que lhe fosse disponibilizado no imediato para conseguisse fazer essa refundação e essa operacionalização de um INEM? E que mudanças é que acha que são necessárias em Portugal? Porque lá está, já falamos sobre isto, não temos um Portugal uniforme, dá a ideia que até temos 4 ou 5 SNS e, portanto, pré-hospitalares igual, não é? Com alterações demográficas importantes. E o que é importante ser efetuado para que este modelo pré-hospitalar também funcione em Portugal? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira. 1 minuto, faz favor. Sr. Presidente, eu queria aproveitar este escasso tempo para salientar este trabalho que tenho aqui comigo e, portanto, que é público e que tem a ver com o relatório do Grupo de Trabalho para a avaliação da disponibilidade de meios versus as necessidades de transporte pré-hospitalar de doentes na Península de Setúbal, do qual o INEM participou. É um trabalho do SNS, data de março de 2024, portanto é um trabalho com 2 anos, foi deixado pelo último governo socialista, exatamente para colmatar os problemas que existem na Península de Setúbal. E isto implica fazer-se uma pergunta, porque eu nunca mais ouvi falar deste trabalho ao longo de 2 anos. É se há um planeamento datado para executar o conjunto alargado de recomendações que estão expressas neste trabalho, ou ele não entra dentro do desenvolvimento que está a ser feito na chamada refundação do INEM. Penso que não tenho mais tempo, mas queria só dizer uma frase. No caso da morte do Seixal, o Sr. Presidente reconheceu que se o socorro tivesse chegado a tempo e horas, o desfecho seria outro. Foi nestes termos que o referiu. Era muito importante percebermos, então, o que é que falhou neste socorro para que não se repita, e penso que isso não ficou completamente claro. E muito obrigada pelos esclarecimentos que nos prestou. Sr. Deputado, a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, também 1 minuto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Luís Cabral disse que logo uma das primeiras medidas, quando se tornou Presidente da direção do INEM, foi criar aqui um sistema de alarmística, que creio que os números eram para chamadas com mais de 15 segundos, recebia um e-mail, e uma ambulância que estivesse inativa há mais de X minutos, recebia um e-mail também. Eu, sem sarcasmo nenhum, admiro esse brio e essa vontade de controlo sobre o que é que está a acontecer e, sobretudo, de resposta, mas eu espero, até para nos deixar aqui mais confortados, eu espero sinceramente que uma organização que tem uma receita de 225 milhões de euros, um orçamento de 225 milhões de euros, tenha sistemas bem mais sofisticados que esses e que tenha dashboards com o controle de todas as CODUs do país em tempo real, com as ambulâncias, inclusive com georreferenciação, onde é que elas estão, e com monitorização ao segundo de tudo o que está a acontecer. E que depois, naturalmente, poderá fazer o acompanhamento que achar que deve fazer na qualidade de Presidente do INEM. Eu não quero acreditar que uma organização com um orçamento, repito, 225 milhões de euros, não tem sistemas que empresas de vão de escada que faturam 100 mil euros por ano têm. Portanto, eu espero que nos descanse e que possa garantir que estes sistemas existem, estão operacionais, funcionam, é possível ter o reporte em tempo real de todos os CODUs e todas as ativações que estão a ocorrer, assim como da localização das ambulâncias e dos parceiros que trabalham com o INEM. Por favor, deixe-nos descansados relativamente quanto a isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Sr. Presidente do INEM. Eu confesso que não ficámos totalmente esclarecidos sobre de onde é que os meios apareceram, no fundo, porque se a verdade é que antes desta semana
todos os meios disponíveis dos bombeiros estavam a ser utilizados, mas na própria quinta-feira, dia 8, o Sr. Presidente do INEM tem uma reunião com o Presidente da Liga e nos diz que vai reforçar os meios, continuamos sem perceber. Mas também não percebi se no dimensionamento dos meios que é feito para a Península de Setúbal, se tem em conta os problemas das urgências, se tem em conta o tempo que os técnicos vão ter que passar nas urgências, porque as urgências também têm problemas, e, portanto, se nos diz que há as 4 ambulâncias do INEM e as 43 dos bombeiros e que isto é a dimensão suficiente para a Península de Setúbal, porque é que continuamos a ter problemas na Península de Setúbal? Porque se é a dimensão suficiente, deveria estar resolvido, a não ser que algo esteja a falhar. Também, e para terminar, sobre a questão da refundação, noto que nos falou sobre os protocolos clínicos e tudo, matérias que são importantes e que agradeço porque também aprendi com essa sua explicação, mas aquilo que, por exemplo, o relatório da Comissão Técnica dizia era que o INEM devia deixar de ter ambulâncias, o Governo veio dizer logo imediatamente que não era isso que ia fazer, e temos muitas reticências que, se o papel de refundação do INEM é tornar o INEM no intermediário que tem que estar, no fundo, a negociar meios com várias entidades, como nos descreveu aqui, então temos mesmo muito receio de estar a mudar as rodas do Ferrari a meio do caminho. Se calhar é melhor ter cuidado e atenção à segurança rodoviária. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada Paula Santos, presumo, para concluir. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve algumas questões que também não fiquei totalmente esclarecida e pedia que pudesse pormenorizar os elementos, nomeadamente sobre o que é que, na sua opinião, é necessário para fixar profissionais no INEM, a questão das ambulâncias, estamos a falar de acréscimo ou estamos a falar de substituição, era importante perceber, assim como relativamente à triagem, ou ao modelo de triagem, se havendo uma alteração ou havendo um agravamento da situação de saúde, como é que se procede? Porque essas circunstâncias podem acontecer. Aliás, a situação, eu não queria estar a falar em aspectos concretos, mas a situação do cidadão do Seixal, houve uma alteração depois da sua situação de saúde, com os desenvolvimentos que se conhecem. E, portanto, precisamos ter também o serviço de forma a dar resposta a situações dessa natureza, porque aquilo que pode ser inicialmente pode ter, de facto, essa evolução negativa, e isso era importante. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta até na sequência daquilo que referiu agora na sua intervenção. Porquê é que o INEM não estabelece, em particular, podemos falar do caso da Península de Setúbal, mas podemos falar de outras situações. É só formular a pergunta. Havendo ambulâncias disponíveis, que há ambulâncias de reserva dos bombeiros, porquê é que não é feito um protocolo com as associações de bombeiros, não temporário, mas permanente, que permita alocar esses meios, e permita garantir a estabilidade que também é necessária para as associações de bombeiros para proceder à contratação dos bombeiros que são necessários depois para assegurar naturalmente o funcionamento dessas ambulâncias. Eu estou a falar não em termos temporários, mas porque é que não é permanente e desta forma reforçar o número de ambulâncias. Obrigada. Sra. Deputada, 1 minuto não são 2 minutos. Senhora Presidente, dispõe então até 6 minutos. Faça favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, respondendo de uma forma telegráfica, nestes 6 minutos que me restam, em primeiro lugar, a questão do despacho da senhora Secretária de Estado, se está a ser cumprido ou não está. Ou seja, o despacho neste momento está a ser cumprido. Nós não temos qualquer indicação de que haja constrangimentos em nenhum dos hospitais. Comparação internacional é uma boa questão. Teria aqui muito mais que os 6 minutos a falar sobre ela. Só para terem a noção, talvez também deixasse esse documento aqui convosco, que tem a ver com o trabalho que foi feito no Reino Unido em 2017, numa altura em que estavam a sentir exatamente os mesmos constrangimentos que estávamos a sentir aqui. E depois, obviamente, foram feitas algumas... Isto é um trabalho muito mais extenso, eles fizeram um easy read, que era para explicar à população aquilo que estava a ser feito, e, no fundo, explicar-lhes um bocadinho os problemas que havia, que as ambulâncias estavam muito atrasadas e por aí fora, e que depois, a certa altura, aquilo que os
funcionários estavam frustrados com aquilo que estava a passar e depois com as recomendações que havia aqui mais à frente dos tais categoria 1, 2, 3 e 4, dos tais 8 minutos, 18 minutos e por aí fora. Ou seja, isto é o que existe a nível internacional, isto é baseado, tal como nós médicos estamos muitas vezes habituados, nas melhores evidências a nível internacional e não apenas da cabeça de uma pessoa, e estes estándares internacionais estão a ser seguidos. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, o que é que precisamos de imediato? Precisamos de uma nova lei orgânica do INEM. Essa é, talvez, a necessidade mais premente. Por exemplo, quando tenho reuniões com a Sra. Ministra, o que é que lhe peço? Peço-lhe exatamente que nós possamos ter esta lei orgânica do INEM, porque no fundo, será a base daquilo que é a redefinição de alguns destes conceitos do INEM. Mudanças que é preciso no país para funcionar com todo. Isto, obviamente, era a varinha mágica e eu fico, muitas vezes, concordo consigo, espantado, porque é que em vários setores, não é só na saúde, não é? Vários outros setores, por exemplo, a região norte do país consegue se organizar de uma forma completamente diferente do que a região sul do país e o tipo de resposta que nós temos nos hospitais, no INEM, em diferentes departamentos, é sempre muito mais adequado. Não sei se será uma questão cultural, será uma questão de nós podermos importar algumas dessas ideias e desta forma de organização do Norte. Em relação ao INEM, há claramente uma necessidade de haver alguma homogeneização destas 4 áreas, destas 4 regiões que nós servimos. Sra. Deputada Eunice Pereira, o trabalho de Setúbal, eu conheço, foi desenvolvido por um médico também, do Porto, foi preciso um médico do Porto vir até à região sul do país fazer esse levantamento e esse acompanhamento. É uma pessoa com quem falo regularmente, já tinha tido o prazer também de acompanhar, mas, como deve ter lido, grande parte das recomendações passam por esta constituição de mais recursos de ambulâncias, porque estava identificado que efetivamente era uma limitação, e depois as questões da organização do próprio Sistema Nacional, do Sistema Regional de Saúde, do Sistema de Saúde da Península, nomeadamente a melhor coordenação dos 3 hospitais, uma das questões que está identificada, e estas dificuldades que havia na entrega e na recepção dos doentes nas diferentes unidades de saúde. Ou seja, infelizmente, e bem, como levantou esta questão e bem, muitos destes problemas estão estudados, muitos destes problemas já estão devidamente levantados e muitos destes problemas já estão, no fundo, as soluções já estão apontadas. Pronto. Aquilo que me cabe neste momento, e porque, como disse, foi-me enviado pelo Dr. António Marques esse documento, que me cabe é utilizar todas essas ferramentas, como o relatório da CTI, o relatório da EGIF. Este processo de alteração do INEM está bem fundamentado, ou seja, temos muita documentação que nos permite chegar, algumas delas chegam todas à mesma conclusão, e isso é fácil depois implementar, outras são um bocadinho divergentes, e há relatórios que até são divergentes dentro do próprio relatório, no princípio apontam de uma maneira, no fim apontam de outra, mas, de qualquer maneira, aquilo que me cabe neste momento é coligir esta informação toda e ser capaz, incluindo esses, ser capaz de melhorar. O que falhou no Seixal, como perguntou-me diretamente, também lhe digo, foi uma situação de pico muito significativa de chamadas naquele dia. Nós, felizmente, conseguimos fazer o atendimento, não conseguimos fazer o acionamento. O que falhou foi, nós não conseguimos fazer o acionamento. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu sei que fez a questão e eu vou ter que lhe responder, porque eu já sei que vai ser a manchete dos jornais amanhã, não é? Nós, neste momento, não temos a noção concreta da geolocalização das nossas viaturas. Fique claro, ou seja, eu não estou aqui, não vou esconder a verdade. Perante uma comissão parlamentar, não vos posso esconder a verdade, e toda a gente sabe isso, quer dizer, não estou aqui a dar nenhuma novidade, porque toda a gente sabe isso. O que é que está a ser feito? Neste momento estamos a mudar o sistema informático do CODU para um sistema, o sistema ainda era um sistema web, ainda era um sistema de aplicativo, que cada vez que falhava e depois abria outros aplicativos e depois tratava as coisas muito simples. Agora estamos a mudar para um sistema web-based em cada um dos CODUs, que nos vai permitir ter uma capacidade até de implementação de alguns postos de forma mais dinâmica, em outras localizações, e depois este próprio sistema permite fazer essa geolocalização. Aquilo que eu pedi, e acho que perceberam que fiz esse anúncio, vamos ter tablets em todos os meios que forem contabilizados como postos PEMs, e a aplicação que é utilizada nos próprios CODUs será instalada nestes tablets de maneira a que haja uma interação direta dos CODUs com os meios e haja uma geolocalização direta também dessas ambulâncias. Sr. Deputado Paulo Moacho,
mais meios no dia 8. Não, ou seja, aquilo que lhe expliquei também foi, no dia 8 apareceram mais meios na região, na cidade de Lisboa. Foi essa a disponibilidade que a Liga conseguiu naquele dia. Não havia mais disponibilidade de meios na região sul. Depois, a certa altura, alguém vai dizer, não, mas a Trafaria, muito espremido, talvez consiga ainda fazer um posto de PM de mais de 12 horas só durante o dia. Não consegue fazer 24 horas, mas, eventualmente, estou disponível, quero, contrato já. Foi essa a minha decisão. Se houvesse mais alguém que tivesse essa disponibilidade, seria a mesma resposta, contratamos já. Responder que temos em conta os constrangimentos hospitalares, ou seja, há uma monitorização, há uma sala de situação nacional, sempre em gestão no CODU, que tem a noção de onde é que há estes constrangimentos hospitalares e tentamos fazer a divisão sempre que possível. Não vamos deixar de ter ambulâncias e uma das medidas musculadas que eventualmente nós precisamos de ter relativamente a estas situações de pico é ter um grupo de ambulâncias supranumerário àquilo que é o habitual funcionamento do sistema. Ou seja, além dos bombeiros, ter um grupo supranumerário dos próprios funcionários do Instituto que consigamos alocar a diferentes regiões do país, quer seja um pico de gripe, quer seja um acidente de comboio, seja aquilo que for necessário, para que possamos dar essa resposta. Talvez, Sr. Presidente, só para não deixar a Sra. Deputada Paula Santos outra vez sem resposta, e eu peço imensa desculpa que tem razão, as suas questões não foram salvaguardadas na primeira intervenção. Fixar os profissionais. Nós temos feito concursos permanentes, como sabe, fizemos agora um concurso para 200 TEPs, era essa a nossa intenção. Já só assinaram um contrato connosco 74. Dizer que nós estamos na fase de assinatura de contratos 74 e, como sabem, as assinaturas de contrato é para um período experimental. Ou seja, durante este ano eles vão estar a fazer formações e aquilo que é expectável, porque é isso que aconteceu nos outros concursos, é que haja algumas reprovações nessas formações e isso implica diretamente uma rescisão de contrato. Ou seja, não é expectável que, infelizmente, no final do processo, tenhamos ainda menos que os 74. E devo-lhe dizer que, como viram, e tem sido sempre apelado, se houver melhores condições dos TEPs, se houver melhores condições para trabalho dos TEPs, nós vamos ter as pessoas todas necessárias para isto. Infelizmente, novamente neste concurso, isto não se verifica. Também é verdade, mais uma vez, no Norte, sempre que estes concursos são abertos, acabam por ter uma procura bastante maior. Ou seja, há aqui não só uma questão da atratividade da própria profissão, também uma questão de regional da própria profissão, mas acho que isso os seus deputados têm estado preocupados por esta questão de maior dificuldade de custo de vida na região de Lisboa. Abrimos concurso para enfermeiros, mais 36, e vamos abrir para mais 30. Abrimos concurso para 30 médicos, concorreram 15, ou seja, há 15 médicos interessados em entrar nos quadros do INEM. As novas ambulâncias, efetivamente, não são ambulâncias novas, ou seja, nós não vamos ter de 500, não vamos passar para 775. Vamos ter uma renovação muito significativa da nossa frota, até porque alguns não são ambulâncias, são VMERs, são as tais viaturas ligeiras onde vai o médico e o ambulância. A retriagem é sempre feita, ou seja, há no final da chamada uma indicação a dizer, se houver um agravamento dos seus sintomas ou aparecer um novo sintoma, volta a ligar para a emergência médica. Foi isso que, não sei se depois acompanhou a sequência das chamadas e aquilo que nós pusemos fora em termos de INEM, foi isso que aconteceu aqui em algumas chamadas, em que após a triagem inicial as pessoas voltaram a ligar e foi feita uma retriagem e foi confirmado que era uma situação emergente e a prioridade foi elevada. Mas mesmo com a prioridade elevada, infelizmente não havia essa disponibilidade. Porquê é que não fazemos mais postos de PEM? Neste momento, como disse e como respondeu o Sr. Deputado Paulo Moás, os bombeiros da região da Península de Setúbal não têm disponibilidade para fazer mais postos de PEM connosco, porque isso implica, obviamente, no fundo, a responsabilidade de manter aquelas ambulâncias abertas permanentemente e eles sabem que não têm recursos humanos para o fazer. Mas também lhe digo, e deixo aqui também claro, se houver disponibilidade de algum dos corpos de bombeiros da Península de Setúbal para fazer novos postos de PEM depois de tudo isto, o INEM está disponível para os contratar. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Mendes Cabral, agradecer em nome da Comissão de Saúde os esclarecimentos prestados em instâncias às senhoras e senhores deputados. Às senhoras e senhores deputados, agradecer a colaboração prestada. Este é o ponto único da nossa hora em trabalhos. Retomaremos os trabalhos amanhã às 10. Muito obrigado.